A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs. Nesse momento difícil para nós estamos recebendo todas as semanas, toda quarta, todo domingo, uma palavra abençoada, uma palavra de fé para mantermos a nossa fé, crermos no Senhor, continuarmos confiando que nenhum mal chegará a nós e nós seremos livres de toda enfermidade, de todo mal. Então você precisa acreditar nisso também. E aí eu quero trazer uma palavra que Deus ministrou no meu coração nessa semana, para que nós possamos meditar aqui nesse domingo e sermos abençoados, ganharmos fé, sermos cheios de fé. Deus está nos guardando. Antes de começar a ministrar a palavra, eu quero dizer que Deus ele está disponível para todas as pessoas. E existem aqueles que querem Deus, existem aqueles que não querem Deus. Mas há uma diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Então é necessário que as pessoas façam suas escolhas. Todas as pessoas podem escolher, você que está assistindo esse vídeo pode escolher se você quer Deus, então você viverá as promessas de Deus, mas se você não quer Deus, então também não tem como viver as promessas dele para você. E é certo que Deus é bom, que Deus é misericordioso, que Deus é benigno e que Deus ele sempre faz o melhor para nós. E é por isso que eu quero trazer essa mensagem de hoje que diz assim: bem-vindo à terra de Gósen. Gósen era uma terra no Egito que foi separada para o povo de Israel viver lá, o povo de Jacó. Mas como que aconteceu isso? Vamos começar lá em Gênesis 37, a história de José. Vou resumir e aí depois eu vou avançando nos textos aqui. O que acontece é que José, ele teve um sonho, 2 sonhos aliás, e que nesse sonho ele tinha outros 11 irmãos, ele se tornaria maior do que os seus irmãos. Os seus irmãos ficaram com muita inveja e acabaram vendendo José como escravo, jogaram uma cova e tal. E acabou que sumiram com José e falaram para o pai deles, Jacó, falaram assim, José morreu. Jacó ganhou um novo nome também na Bíblia, que é o nome de Israel. Assim como você conhece o país de Israel hoje, veio desse rapaz aí chamado Jacó. Então Jacó ficou com 11 filhos. Para ele, José havia morrido. Acabou que José ele foi para lá no Egito. E lá no Egito ele foi preso. E lá no Egito, preso, Deus usou José para interpretar um sonho que o faraó do Egito teve. Um sonho que nenhum sábio do Egito conseguiu interpretar. E aí, José, chamado da prisão, interpreta o sonho. O sonho que o faraó teve foi o seguinte: ele viu no sonho 7 vacas gordas e depois 7 vacas magras que comiam as vacas gordas. E José interpretou os sonhos da seguinte forma: olha, 7 vacas gordas são 7 anos de fartura que virão sobre a terra. E logo em seguida, 7 anos de fome são as 7 vacas magras que vão devorar tudo. E aí, Faraó viu José como um cara muito sábio e falou assim: quer saber? Você vai ser governador do negócio aqui, rapaz. O segundo homem mais importante, José, foi colocado como o segundo homem mais importante daquele mundo todo, porque o Egito dominava na época. Olha que interessante como que Deus faz as coisas. Aquilo que parecia perdido na vida de José, fui vendido como escravo, fui preso, mas Deus estava no controle. Por piores que sejam as coisas que aconteçam, Deus sempre está no controle. E aí nós chegamos então aos 7 anos de fartura. Passam-se ali mais 2 anos, dos próximos 7 anos de fome, passam-se 2 anos e Jacó, na terra de Canaã, também sente a fome chegar. Ele vivia com a sua família, 70 pessoas, e na terra de Canaã, e eles viram a fome chegar. E quando a fome chegou, eles não tinham muito mais o que fazer, e Jacó ficou sabendo que no Egito tinha comida, ele mandou os filhos dele lá buscarem comida. Só não mandou um menorzinho chamado Benjamim. E aí eles foram lá, e com quem eles se depararam? Com José. José do Egito, que a gente se conhece bem assim, já deve ter ouvido alguma vez falar, se referir assim a José. José do Egito, então, tá lá, governador e tal, e ele recebe os irmãos, só que ele tá com roupa de egípcio, com cara de egípcio, cabelinho de egípcio, né, tudo de egípcio. E aí os irmãos não reconheceram. Mas ele reconheceu os irmãos e ele começa então a fazer um jogo. Ele fala assim, por que vocês têm um pai, vocês têm mais irmãos, não sei o quê. E ele queria saber se o pai dele estava vivo e tudo mais. E ele começa a jogar ali com os irmãos dele, mas não se revelou que ele era José. E aí os irmãos vão embora, e aí tem toda uma história, eles voltam uma segunda vez, e quando eles voltam uma segunda vez, eles voltam com Benjamim, porque José exigiu que Benjamim voltasse. E aí a gente chega a Gênesis 45, versículo 10, que diz assim:
Quando eles chegaram, José, ele havia separado, ele era governador de tudo, de todo o Egito, ele havia separado uma terra onde os irmãos e o pai e toda a família dele ficaria, a terra de Gósen. E diz assim, versículo 10, 45 em Gênesis. E habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu e os teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e tudo o que tens, e ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza, tu e a tua casa, e tudo o que tens. Eis que os vossos olhos e os olhos de meu irmão Benjamim veem que é minha boca que vos fala. Então ali José se revelou e falou, vocês vão morar aqui, rapaz, vocês vão vir para cá, porque ainda tem 5 anos para sofrer aí. E fazeis saber a meu pai toda a minha glória no Egito e tudo o que tendes visto, e apressai-vos a fazer descer meu pai para cá. Vão lá, busca o pai, busca todo mundo e traz todo mundo para cá. E lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou, beijou. Benjamim também chorou também ao seu pescoço, beijou seus irmãos e eles choraram, tudo mais. E diz assim, essa notícia ouviu-se na casa de Faraó, os irmãos de José são vindos, e pareceu bem aos olhos de Faraó e aos olhos de seus servos. Deus estava no controle. E disse Faraó a José, dize a teus irmãos, fazei isto, carregai os vossos animais e parti, torna a terra de Canaã, tornai a vosso pai, as vossas famílias, e vinde a mim, e eu vos darei o melhor da terra do Egito. E comereis da fartura da terra. O faraó falou para eles, vocês vão ter o melhor da terra do Egito. O Egito, ele era a terra prometida por Deus para Abraão, Isaac e Jacó? Não. Era Canaã. Mas, mesmo lá, na terra que não era da promessa de Deus, Deus sempre está no controle e reservou o melhor dele para o povo dele. Então, os irmãos vão, buscam Jacó, e o Jacó vem e tudo mais. Quando Jacó ficou sabendo que José estava vivo, o rapaz até desmaiou. Ele falou, quer? Está vivo? Anos depois. Lá em Gênesis 45 diz isso. E aí quando chega Gênesis 46, vem toda a caravana do povo lá de Israel, o povo de Jacó, vem para o Egito. E aí quando chega lá, Jacó enviou, 46, 28 diz assim, Jacó enviou Judá diante de si a José para o encaminhar a Gósen, e chegaram à terra de Gósen. Aí Jacó vai lá, conversa com o faraó, Jacó diz a palavra de Deus que ele abençoou o faraó, a tamanha importância que ele ganhou por ser pai de José. E aí durante os anos de fome, os israelitas viveram na terra de Gósen. A terra de Gósen, você deve saber, ou deve ter ouvido alguma vez, que o povo de Israel ficou 400 anos, aproximadamente, escravo no Egito. O povo de Israel ficou escravo. Mas a terra de Gósen não foi uma terra, inicialmente, de escravidão. Era uma terra de livramento. Só que era uma terra boa. E o que aconteceu? Quando você mora numa casa boa, num lugar bom, num lugar gostoso, quando você come bem e tudo mais, o que você faz? Você gosta de ficar ali. Mas ali não era o lugar da promessa de Deus. Mas Gósen foi uma terra de livramento e não uma terra de escravidão inicialmente. O plano de Deus era um lugar de livramento. Observe. Lá em Gênesis 45, não, Gênesis 45, versículo 7, José, quando se revelou aos irmãos, ele começou a explicar. Porque os irmãos acharam que José ia matá-los, porque, nossa, rapaz, nós arregaçamos com esse rapaz aí, agora vai matar a gente, que agora ele manda. Mas não. José fala o seguinte, 45, 7. Pelo que Deus me enviou diante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Gósen era uma terra de livramento. Assim não fostes vós que me enviaste para cá. Não foram vocês que me venderam lá. Não foram assim, aquilo lá aconteceu, mas vocês não estavam no controle. Vocês não mandavam em nada. Deus sempre esteve no controle. Senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente em toda a terra do Egito. Olha que interessante. José, depois de tantos anos refletindo, ele falou, nossa, como é que eu vim parar aqui? Deus está no controle. José não se afastou do caminho do Senhor. Acabou que Jacó morreu naquela terra, morando naquela terra, com 147 anos, passado um tempo, José também morreu. E aí veio um faraó novo que não conhecia José. E o que ele viu? Ele viu que o povo de Jacó havia se multiplicado na terra de Gósen.
E ele falou assim, rapaz, o negócio é o seguinte, eu vou matar esses caras. E começou a escravizar, então, o povo de Israel lá na terra de Gósen. E o povo escravo trabalhava como escravo, mas ainda tinha lá o que comer daquilo que eles faziam. Então eles trabalhavam para si e trabalhavam para o Egito, para o faraó. E aí nessa época o faraó falou, rapaz, eles estão se multiplicando muito, vamos acabar com essa multiplicação, essa molecada toda aí que tá nascendo. Então matem os meninos, falou para as parteiras não obedeceram e eles mandaram então perseguir. Os meninos que nascessem seriam mortos. E aí nasce nessa época Moisés. Moisés nasce e quando Moisés nasce a mãe dele esconde-o 3 meses, mas depois de 3 meses não tinha mais o que fazer com ele. E aí falou o seguinte, botou num cestinho e botando num cestinho colocou no rio. O bebezinho, 3 meses, olha que dó. E é por isso que aquele cestinho chama hoje Moisés, né? A gente conhece o cestinho, quem tem criança, já teve criança, sabe o nome Moisés. E aí o Moisés vai indo pelo rio e quem pega lá, daqui a pouco a filha de Faraó tá se banhando no rio, dando uns mergulhos, e aí ela foi lá e pegou Moisés para criar. Então Moisés foi criado como egípcio, mas ele era hebreu, ele era israelita. Então ele foi criado como egípcio, se tornou príncipe do Egito, mas ele chegou uma época que ele pirou o cabeção, né? Ele falou, quer saber? Ele viu os egípcios maltratando os hebreus, seus irmãos, e ele pirou o cabeção, matou um egípcio e fugiu. Foi lá pro meio do morro, lá pro outro lado, rapaz, foi longe pra caramba. E ele foi lá pra terra de Midian. Lá na terra de Midian ele conheceu uma mulher, um nome bonito, chamado Zípora. E com a Zípora ele teve filhos. E ele tinha um sogro chamado Jetro, e ele virou pastor, começava a cuidar do rebanho e tudo mais. Um dia, pastoreando, ele foi lá, né, dando rolê, pastoreando, apareceu Deus para ele e falou assim, ó, escolhi você. Ele falou, escolhi você para poder, rapaz, ir lá e livrar o meu povo de Israel, porque daí passou o tempo, o povo estava escravo naquela terra de Gósen, que era a terra de livramento, e vou mostrar para você que realmente foi uma terra de livramento. O povo estava sendo escravo, mas Gósen foi uma terra de livramento. E você vai ver o cuidado de Deus para livrar. E o que aconteceu? Moisés, então, recebeu o chamado de Deus, falou, você vai lá livrar o povo. Ele falou, rapaz, Deus, eu não sei nem falar. E então faz o seguinte, aí Deus falou, então tá bom, vou pegar um irmão seu lá, um Arão. O Arão vai encontrar você, vocês dois vão lá falar com o faraó. Eles vão falar assim, faraó, manda o meu povo embora. Deixa o meu povo ir para o deserto para sacrificar, para fazer festa e tudo mais. E o faraó não vai deixar. E aí eu vou mostrar o meu poder. Deus falou isso. Mas Moisés achou que ia ser fácil, rapaz. E o que acontece é que nós chegamos lá em Êxodo, capítulo 4, versículo 30. E diz assim, Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés e fez sinais perante os olhos do povo. Antes deles irem a faraó, eles foram até o povo de Israel, que estava escravo. E foi lá e falou com eles tudo que Deus tinha falado e mostrou sinais, poder de Deus. E o povo creu. E quando ouviram que o Senhor visitava aos filhos de Israel e que via sua aflição, inclinaram-se e adoraram. Então naquele primeiro momento o povo falou, agora vai. E o povo creu, o povo acreditou. Então Arão e Moisés foram lá falar com o faraó. Só quando eles foram falar com o faraó falou assim, rapaz, vocês estão ociosos demais. Vocês estão pensando muito. Então vou fazer o seguinte, vou dobrar o trampo em cima de vocês, pega os oficiais, que ele colocou uns oficiais hebreus sobre o próprio povo hebreu, e falou, açoitou os caras, e os caras, quando foram açoitados, ficaram com raiva de Moisés e de Arão, que falou, rapaz, o que vocês vieram fazer aqui? Nós estávamos aqui trabalhando aqui, daqui a pouco o negócio vocês vieram para melhorar, o negócio piorou? Que loucura é essa? E aí, Êxodo capítulo 5, versículo 19, diz assim, então os oficiais dos filhos de Israel viram-se em aflição porquanto se dizia, nada diminuireis de vossos tijolos da tarefa do dia no seu dia. E encontraram a Moisés e Arão que estavam de fronte deles quando saíram de Faraó. E disseram-lhes, o Senhor atente sobre vós e julgue isso, porque porquanto fizeste o nosso caso repelente ante Faraó e diante de seus servos, dando-lhes a espada nas mãos para nos matar. Vocês foram lá falar com o faraó, vocês pioraram a situação, Moisés e Arão. O que vocês vieram fazer aqui? Os oficiais estavam doidos da vida. E não só os oficiais, como o povo todo estava doido da vida. Ué, mas o povo não tinha acreditado anteriormente? Tem que ver isso aí, né? E aí Deus falou com Moisés, daí Moisés foi falar para Deus, mas ué, eu fui lá falar com o faraó, o senhor falou que ia livrar, como é que é o negócio aí? Não, Moisés.
Você não vai achar que vai ser assim, tipo, Faraó, libera o povo e vai. Não. Êxodo capítulo 6, versículo 6, diz assim: Portanto, dize aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes juízos. E eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo da carga dos egípcios. E eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei minha mão, jurando que daria a Abraão, Isaque e Jacó, e vô-la darei por herança, eu, o Senhor. Desse modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés por causa da angústia de espírito e da dura servidão. Eles estavam sentindo na pele. Eles estavam lá na terra de Gósen e estavam sentindo na pele a escravidão, o sofrimento, a angústia. Era esse o momento do povo de Israel, por isso eles não deram mais ouvidos para Moisés. De um lado, os israelitas sofriam na pele aquele momento, aquela angústia. De outro, havia uma promessa de Deus de que iria livrá-los e que iria levá-los para uma terra, a terra que mana leite e mel, a terra prometida, uma terra muito mais farta do que a própria terra de Gósen, onde eles moravam. Então, se você estivesse no lugar deles, o que você acreditaria? Naquilo que você consegue ver? Naquilo que você consegue ouvir? Escravidão? Servidão? Ou na promessa de Deus que vai te livrar e vai te guardar? Nós estamos no momento que nós podemos fazer uma escolha. Nós podemos acreditar naquilo que nós estamos ouvindo e vendo nos noticiários, nas mídias sociais e um monte de gente falando, e a gente pode ficar em pânico e medo. E de um outro lado, nós temos um Deus que guarda a nossa vida e nos livra de todo o mal. E eu quero mostrar para você na Bíblia que Deus livrou aqueles israelitas do mal. Deus então, como o faraó endureceu o seu coração, Deus então mandou 10 pragas sobre o Egito. A primeira praga foi a praga em que as águas do Nilo se tornaram sangue. Então todos os peixes morreram e veio aquele fedozão durante dias, uma semana. E aí o faraó falou, nossa rapaz. Mas daí o faraó continuou com o coração duro. E aí veio a segunda praga, a praga das rãs. Até o faraó pediu para Moisés, falou, para com as rãs, rapaz, porque esse negócio da rã aí, nossa, é muito pior que o negócio do sangue. E as rãs morreram, então Moisés orava a Deus e Deus interrompia a praga. E aí a praga da rã, as rãs morreram na cidade, também bateu aquele fedozão. A terceira praga, mas o faraó continuou com o coração duro, não querendo liberar o povo para ir embora. A terceira praga, o piolho nas pessoas e nos gados. Mas se Deus estava mandando praga sobre o Egito, a praga estava pegando nos israelitas também? Aí que tá. É aí que tá. Eles estavam na terra de Gósen, dentro do Egito, fazia parte do Egito, mas era a terra em que Deus escolheu para eles ficarem e a terra de livramento de Deus para o povo de Israel. A quarta praga foi a praga das moscas. Moscas sobre todos os egípcios e as suas casas. Imagina você ter uma mosca. Mosca é um bicho chato, né? Agora imagina um monte de mosca enchendo a casa. Loucura isso, rapaz. Não, nem a pau. Pode detetizar, pode fazer o que quiser. Não adianta não. E aí chega em Êxodo capítulo 8, eu quero mostrar para você o cuidado de Deus. Êxodo capítulo 8, versículo 20. Disse mais o Senhor a Moisés, levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó, e eis que ele sairá às águas. E diz-lhe, assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti, sobre os teus servos, sobre o teu povo, as tuas casas e as casas dos egípcios, e encherão destes enxames e também a terra em que eles estiverem. Olha que doideira. E naquele dia eu separarei a terra de Gósen. Separarei a terra de Gósen, em que meu povo habita, que nela não haja enxames de moscas, para que saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. E porém, separação entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se fará este sinal. E o Senhor fez assim. E vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e às casas dos seus servos e sobre toda a terra do Egito. A terra foi corrompida destes enxames. Mas a terra de Gósen não. A quinta praga. E aí o Faraó ficava doido, né? Ele queria que Moisés parasse com o negócio, que ele achava que Moisés estava brincando. Aí
quinta praga veio uma pestilência sobre todo o gado para matar o gado, uma peste para matar o gado. Êxodo capítulo 9, versículo 1. Vamos ler também. Depois o Senhor disse a Moisés: vai a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque se recusares deixá-los ir e ainda por força os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu gado que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois, sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. Eu vou arregaçar com tudo, Deus está falando isso. E o Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo que for dos filhos de Israel. E o Senhor assinalou certo tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor esta coisa na terra. E o Senhor fez isso no dia seguinte, e todo o gado dos egípcios morreu. Porém, do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. Está entendendo? O tema dessa pregação é Bem-vindo à terra de Gósen. Você, meu amado irmão, minha amada irmã, você pode viver separado de tudo aquilo que acontece de ruim no mundo. Você fala assim: Deus então está trazendo isso sobre o mundo? Que Deus está trazendo nós não afirmamos, mas o fato é que Deus está no controle de todas as coisas. Deus sempre está no controle de todas as coisas. Então, nós estamos num tempo em que nós estamos vendo, parece que o vírus vai chegar na nossa vida, vai chegar na nossa casa, vai arrebentar com tudo a gente, nossa família, vai todo mundo morrer. Mas por um outro lado, nós temos uma palavra de Deus que diz que há uma separação. Lembra lá no começo da ministração eu disse, as pessoas podem escolher Deus ou não escolher Deus. Você escolheu Deus? Então se você escolheu Deus, você escolheu a melhor parte? Mas ainda, vamos ver um pouco mais o cuidado de Deus? Veio a sexta praga, uma sarna sobre todos os egípcios, mas não sobre os israelitas. E a sétima praga também veio, uma chuva de pedra, de granizo, para arregaçar com toda a plantação dos egípcios. Mas diz assim em Êxodo, capítulo 9, versículo 25. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, desde os homens até os animais. Saraiva é uma chuva de granizo, uma chuva de pedra. Também a saraiva feriu toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Meu amado irmão, minha amada irmã, se você não está entendendo o que é livramento de Deus, eu não sei mais o que nós vamos ler nessa Bíblia para poder aprender que o nosso Deus é um Deus que livra, um Deus que guarda, um Deus que protege a minha e a sua vida. E aí veio a oitava praga, gafanhotos. Assim como as moscas vieram depois gafanhotos. E em Êxodo capítulo 10, versículo 14, vou ler para trazer fé no seu coração e no meu. Sempre fé no nosso coração através da palavra de Deus. Êxodo capítulo 10, versículo 14. E vieram os gafanhotos sobre toda a terra do Egito, e assentaram-se sobre os termos do Egito, tão numerosos foram que antes destes nunca houve tantos, nem depois deles haverá. Porque cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu, e comeram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores que deixara a saraiva, e não ficou verde algum nas árvores, nem na erva do campo em toda a terra do Egito. Que doideira, cara! Esse Egito estava lascado mesmo, mas a terra de Gósen estava guardada. A nona praga, para você entender mais um pouco, em Êxodo capítulo 10, diz assim, lá no versículo 23, não viu um ao outro, Deus mandou trevas sobre o Egito, e ninguém se levantou ao seu lugar por 3 dias, mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. E por último, a 10ª praga foi a morte dos primogênitos dos egípcios. Só que Deus não matou os primogênitos dos israelitas. Por quê? Porque lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 21, a gente tem até o versículo 27, a narrativa eu vou resumir, de que Deus falou assim, olha, peguem o sangue dos cordeiros, escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. E lá em Deus instituiu a Páscoa. Então tomai um molho de isopo, pegar aí um pouco aí desse sangue, molhai no sangue que estiver na bacia e passai na verga da porta, passe no umbral da porta o sangue do cordeiro. Quando Deus fez isso lá no Egito, para guardar e para livrar o povo de Israel,
aquele sangue do cordeiro, do bicho mesmo, cordeiro, bicho cordeiro, sendo passado no umbral das portas, era para marcar: esta casa é guardada pelo Senhor. Só que você e eu, nós somos guardados pelo sangue do Cordeiro Imaculado, cujo sangue verteu na cruz do Calvário. O sangue do Cordeiro guarda a minha e a sua vida. O sangue de Jesus guarda a minha e a sua vida. Livra-nos do mal. Por isso, meu amado irmão e minha amada irmã, eu vou dizer uma coisa para vocês. Independente do que aconteça aí fora, independente do que você esteja ouvindo, independente daquilo que você esteja vendo, independente de tudo isso, Deus guarda você pelo sangue do Cordeiro. É como se você estivesse naquela terra de Gósen, em que você é guardado, guardada com todo o cuidado pelo Senhor Jesus, porque Ele é quem é a nossa confiança. Então eu vou dizer, para finalizar essa mensagem, uma coisa. Confia no sangue de Jesus mais do que no álcool em gel. O sangue de Jesus é o que guarda e livra a minha e a sua vida. A sua casa está guardada. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus. Amém.